Viradinha marota. Fala, galera da HWOP, beleza? Pra quem ficou desanimado com o preço da 5090, será que a 5080 finalmente vai ser uma placa que vai nos atender em questão de preço e desempenho? Agradou? Decepcionou? O que esperar desse modelo? Será que vale a pena a compra? É isso que nós vamos falar nesse próximo vídeo. Fica aí com a gente. Né, Júlio? Lembra que você tá falando de $1.000, parceiro. $1.000 não são R$1.000, não. $1.000 é mais de 10 mil. Vamos lá. Então, galerinha, seguinte. Primeira coisa que eu já quero falar pra vocês sobre a 5080 é que decepciona na questão da quantidade de VRAM. E parece que não só nós estávamos esperando uma quantidade maior de VRAM, como até as AIBs, as parceiras, porque olha, a MSI fez uma caixa acreditando no conto do vigário, 24 GB de DDR7. Mas não, galera, 5080 é 16 GB. Para ter 24 GB, por exemplo, precisariam ter módulos, né, em 256 bits de 3 GB. 3 vezes 8, 24. Como nós temos módulos de 2 GB, 2 vezes 8, 16. Matemática básica, né? Então, com esse barramento de 256 bits nesse SKU, impossível termos 24 GB com módulos de 2 GB, né? Um dos nossos leitores nos informou que o vídeo público, um vídeo da MSI exibindo a nova série RTX 50, inclui um detalhe interessante. Aparentemente, uma das placas da edição especial, chamada Vanguard Launch Edition, baseada no SKU GeForce 5080, é exibida ao lado de uma caixa informando 24 GB de memória GDDR7. Mentira pra você. Antes de ficar muito animado, isso é quase certamente um erro da parte da MSI, pois eles parecem ter mostrado a caixa errada. No entanto, isso levanta questões sobre como tal erro pode ter ocorrido. Burrice mesmo. Isso significa que a Nvidia planejou inicialmente 24 GB de memória nesta placa. É o que estava nos rumores e o que a gente esperava. Ou isso foi algo que a MSI assumiu ao projetar essa edição especial? Pode ter sido só uma esperança vadia. A Vanguard Launch Edition é uma placa de vídeo que vem junto com uma figura Dragon Luck, não sei nem o que é, para celebrar o lançamento da Vanguard. É o símbolo da MSI. A nova série de GPUs personalizadas da MSI. Cada caixa inclui uma das poucas figuras de edição limitada disponíveis e oficialmente ela se parece com isso aí que vocês estão vendo na tela. Vamos lá. Se verificarmos o site da MSI, o design da caixa já foi atualizado para refletir os 16 GB de DDR7, já corrigiu, confirmando que a nova versão mostrada na demonstração da série 50 não é o design final da caixa. Para atingir 24 GB de memória, a Nvidia precisaria equipar a placa com novos módulos de DDR7 de 3 GB, como falamos. Esses módulos já estão disponíveis para GPU 5090 de laptop, que apresenta a mesma GPU e barramento de memória, mas capacidade aumentada graças a essa configuração. Você vai ter mais VRAM no laptop do que no desktop, parceiro. Não pode ser não, não pode ser não, não pode ser não. 24 GB de memória na 5090 do laptop. Beleza, fazer o que, né? A Nvidia acho que tá brincando com a nossa cara. Vamos lá então conversar? Quantidade de núcleos CUDA não seriam poucos se você não lembrasse que isso significa metade da 5090. Metade. Não é pra metade. Porra. Não seria uma placa ruim olhando para o consumo, para você entender que ela tem, poxa, 16 GB de VRAM não é pouco. Só que nós estamos falando de uma placa de $1.000, de uma nova geração, que a primeira placa acima dela tem o dobro. 32 GB de VRAM. Estamos falando de um barramento de 256 bits numa configuração, num SKU, que poderia ser diferente por diversos fatores, tá? Isso não é uma limitação tecnológica. Nós estamos falando de placa de 2017, uma 1080 Ti, que nós tínhamos ali, se eu não me engano, 11 módulos de 2 GB, de 1 GB, dava 11 GB, e aí um barramento de 380 bits. Isso. Temos placas de 512, de 380, lá para trás, o que demonstra que a tecnologia não tem nada a ver com isso. É uma opção da Nvidia no que ela montou para essa placa para entender que o desempenho que ela tinha que entregar era esse. Então não tem nenhuma limitação tecnológica aí. Só olhar para 5090. Não é nada que, não, mas custaria muito caro fazer um barramento de 250. Não, também não. Colocar 3 GB em cada módulo e mesmo assim você ter um barramento de 256 bits, mas tendo uma quantidade de VRAM, uma densidade maior. Também não há nada que limite isso. Um barramento maior, ou uma quantidade de VRAM maior, uma densidade maior, é uma opção da Nvidia. Simples. Tô tentando dizer
isso dessa forma. É uma opção dela, ela entendeu que dessa forma ela ia atingir um público, um nicho de mercado específico, com um desempenho específico que ela precisava entregar. Ponto. Pelos $1.000, você ter 16 GB de VRAM em 2025, comparado até com concorrência com o que a própria Nvidia pode apresentar e já apresentou, eu acho pouco. 8 GB hoje não rola, 10 GB hoje você ainda sofre, 12 GB hoje é o mínimo. E se você quer qualquer coisa acima de Full HD, no Ultra, jogos recentes, usar as novas tecnologias, você precisa trabalhar acima dos 12 GB e com pelo menos 16. Então os 16 GB, para quem está jogando em Quad HD 4K, 21x9, 32x9, usa as últimas tecnologias, últimos games, põe tudo para direita, já é uma limitação. Já é algo que amanhã ou depois, daqui 1 ano, 2, 3, vai te limitar. E aí você pensar, eu tô comprando a segunda melhor tecnologia de hoje. $1.000. Pô, uma placa top de linha para entusiasta. Eu vou ficar obsoleto em tão pouco tempo e eu vou ficar limitado em algumas situações? Triste. Pô, mas é a memória VRAM mais rápida da série 50, Blackwell. Pô, verdade. Isso interfere também, impacta a velocidade da VRAM, eu sei. Quanto mais rápido a informação trafegar ali dentro da memória, menos vezes você vai precisar utilizar, né, da densidade, do tamanho. Óbvio. Mas assim, poderia ser mais. Deixa um espaço gigantesco para uma 5080 Super? Deixa. Deve ser lançada? Óbvio. Provavelmente com mais do que 16 GB? Provavelmente. Talvez com 24? Talvez. Talvez até com os mesmos 256 bits, mas 24 de VRAM e um totozinho a mais nos CUDA cores, no clock, e falando que entrega 20% a mais, vai fundo. Mas para quem chega amanhã, dia 30, chegar hoje, em 2025, custando $1.000, sendo a segunda placa mais potente do mundo, com só 16 GB de VRAM, é um pouco frustrante. Então, se for para eu descer da 5090 e encontrar um sweet spot, não é a 5080. Ou eu espero uma 5080 Super, com mais VRAM, ou eu vou descer, que é o que eu vou conversar com vocês no vídeo próximo, talvez de hoje ou de amanhã. Mas não iria na 5080. Se eu tenho $1.000 para pagar nela, eu espero por uma 5080 Super com mais VRAM, ou mesmo, para esperar isso, eu compro uma abaixo com $250 a menos, com a mesma quantidade de VRAM. Pouquinho menos de desempenho, não vai fazer tanta diferença assim, tanto que agora foi colocada entre a 5070 e a 5080, já agora uma 5070 Ti. Por que será, né? Por que será? Por que será? Você imagina? Coloca aí nos comentários por que será que tem uma 5070 Ti, né? Por que será? A Nvidia sabe o que está fazendo, sabe o que é que ela vai vender. Ela se posiciona no mercado como a mais potente, como ninguém me supera, tal, mas ela sabe exatamente o que vai vender. Tanto é que tem uma placa aí que não vai ter nem Founders Edition. Por que será? Tá na mão da ZI Abyss, né? Então, assim, a placa vai ser ruim? Não. Vale os $1.000? Novamente, para quem pode pagar, vale. É frustrante os 16 GB? Para mim, com certeza. Absoluta certeza. O barramento, densidade, quantidade de VRAM, pouco. Ter metade dos núcleos CUDAs de uma 5090? Pô! Vamos fazer uma 5080 Super como? Com 15 mil núcleos CUDAs? Porque você tem de 10 para 20 mil? Um absurdo o abismo entre elas. Pô, mas também custa o dobro. Tá, eu quero pagar metade então para ter só metade do desempenho? Também não. Não deve ser uma placa ruim, com certeza entregando ali 50, 60% a mais do que uma 4080 Super, 4080 Ti, né, dependendo do tiro que você, de onde você está vindo. Então isso é um desempenho considerável, mas nós estamos falando de você ficar dependente dessa VRAM em algum tempo, em um espaço curto de tempo, obsoletismo, ficar obsoleto muito rápido. Estamos falando de uma placa que você vai investir um dinheiro alto, e isso pode te dar dor de cabeça se você quer jogar acima do Quad HD Ultra Wide, Super Ultra Wide, 4K. Então, pra mim, é frustrante. Eu esperava mais. Esperava que os 24 GB ainda fossem possíveis. Esperava que os 256 bits não fosse verdade. Mas os rumores, as coisas que a gente trazia aqui pra vocês, de onde a gente conseguia trazer algumas informações aí exclusivas também, apontavam já pra isso. Né? E eu falava já desde então, tem vídeo meu aí falando da quantidade de VRAM, que não ia ser legal.
né? Até das 70 também, que, pô, vamos fazer com 12 GB de novo e tal. E já foi conversado isso com vocês e vocês mesmos aí falaram também que, poxa, não, hoje 16 GB já é padrão, tem que ser padrão. 16 GB tem que vir aí na 50, 60, e aí 16 GB mais veloz na 50, 70, 24 GB numa 50, 70 Ti, e aí 24 GB mais veloz numa 50, 80 e os 32 na 50, 90. É o que todo mundo esperava. Não foi o que aconteceu. Então é frustrante. Como você descreveria uma linha 50 exata, pronta para hoje e para os próximos 3, 4 anos? Quantidade de VRAM. Quero que você me diga isso. Olha, Júlio, uma 5060, pelo menos 12. Uma 5070, acho que você está exagerando. Podia vir com 12 também. Aí a 5070 Ti com 16, mas pelo menos a 5080 com 24. E aí uma 24 GB na 5080 super mais veloz e tal. Deixa para ter uma velocidade mais alta na superior. E aí depois uma 5090 podia ter os seus 32 e tal, para ter até uma 5080 Ti Super com 32 também. Coloca como você gostaria. Eu tenho a minha visão. 5060 com 12, 5070 normal com 16, 5070 Ti ou Super com 16 mais rápida, 5080 com 24, 5080 Super ou Ti com 24 mais rápida e 5090 com 32. Para mim é você tá preparado. Menos que isso tá de brincadeira. E provavelmente a AMD vai fazer isso. Quer esperar? Coloca aí nos comentários o que você espera. Isso que eu sou fanboy da NVIDIA.